dia a todos, uma satisfação estar aqui com vocês uma vez mais, o Allan Kardec San Diego. Obrigado pela presença, né? Plena 11 horas da manhã aí, agora 11h08, não é? Um dia tão bonito como a nossa querida Cris falou, né? Tanta alegria, tanto sol e de repente a gente aqui num trabalho, né? Graças a Deus, é uma oportunidade abençoada. Eu queria começar, se vocês permitirem, com uma música, pode ser? Pode ser? Então vou trazer uma música aqui. É uma música conhecida de todos nós, de Tim e Vanessa, se chama Aos Pés do Monte. Só para que vocês estão ouvindo o violão, né? Dá para ouvir bem? Ok? Tá. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu canto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Pois é, com essa prece, né, com essa música, preparando o nosso ambiente, queria trazer para a nossa reflexão desta manhã um item que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, obra da codificação espírita, que foi codificada, né, por Allan Kardec, logo no seu capítulo 1, que se chama Não Vim Destruir a Lei. E Kardec, trazendo para nós sobre o Espiritismo, no item 7 desse primeiro capítulo, ele vai dizer para nós o seguinte: assim como Cristo disse, não vim trazer a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele, pois,
É, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, esse aqui é um item falando do Espiritismo, lembrando que esse capítulo ele traz aqui uma fala sobre Moisés, sobre o Cristo e sobre o Espiritismo, né? E a gente vê a perfeita conexão entre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. De tal maneira que não dá para falar em Kardec sem Jesus, e sem falar também, não dá para falar em Espiritismo sem estarmos falando do próprio Cristo, do Evangelho de Jesus. A conexão entre o Espiritismo e o cristianismo, ela é total, não é? Nos seus fundamentos, nos seus princípios, por isso que a gente jamais poderá separar o Espiritismo do Cristo. E Emmanuel, com base nesse trecho, nos traz uma lição muito interessante, queridas, queridos, que está no livro Opinião Espírita, que é uma publicação em parceria editorial da Federação Espírita Brasileira, com a Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, Minas Gerais, que foi o centro e a editora que Chico fundou quando saiu de Pedro Leopoldo, também lá em Minas Gerais. E a FEB fez uma parceria editorial, já publicando várias obras, tanto o e-book quanto o livro impresso, e o Opinião Espírita é um desses livros, eu diria um livraço, que é de André Luiz, são espíritos ali, é André Luiz e Emmanuel. A gente tem esses dois espíritos na psicografia de Valdo Vieira e Chico Xavier. Os capítulos pares são psicografados pelo Chico, editados por Emmanuel. E nós temos aqui, com base nesse item 7 que a gente leu do Evangelho, o segundo capítulo do livro Opinião Espírita, que Emmanuel chama de O Mestre e o Apóstolo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 7. O Mestre e o Apóstolo. É uma mensagem interessantíssima, riquíssima, de um conteúdo valioso e que nem sempre a gente assim se recorda ou da qual a gente se lembra. Talvez alguns de nós nem a conheçamos ainda, mas é uma oportunidade muito, assim, digamos, vantajosa para todos nós, podermos conhecer o dizer de Emmanuel quando ele vai expressar para nós luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Então a coerência, ele vai dizer aqui que existe coerência é quando há uma conexão que se estabelece com princípios racionais para o entendimento, para o esclarecimento, para a compreensão. Então, estar coerente é estar coadunado, é agir de acordo com, é estar em sintonia. Confere, gente? Por isso que nós precisamos de coerência entre a teoria e a prática, entre a vivência e o estudo. Não basta estudar, é preciso viver. Não basta conhecer, é preciso praticar. E isso é que vai denotar a nossa coerência, portanto, atitudinal, comportamental. E aqui fala do mestre e do apóstolo, e começa Emmanuel dizendo da coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Ora, Cristo é o governador espiritual da terra. Jesus é o nosso mestre, é o nosso irmão maior, é o nosso modelo. É como está exatamente na questão de número 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. E o Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, responde, Olha lá, Vede Jesus, que ele está fazendo uma referência ao próprio comportamento que ele teve, não é? Não no sentido assim do orgulho, mas pelo contrário, pela autoridade moral. Ele poderia falar desse jeito mesmo. Então, o Espírito da Verdade é o próprio Cristo que se manifesta agora trazendo a terceira revelação, que é o Espiritismo. E ele vai dizer, então, olha lá, O que significa guia? Guia é aquele a quem nós devemos seguir. Modelo é aquele que nos serve de inspiração. Então, Jesus é o nosso guia, que a gente deve seguir. É o nosso modelo que nos inspira como humanidade real, como filho do homem e também como filho de Deus em essência, não é isso?
Ele também é o nosso mestre porque nos ensina, e é o nosso Senhor porque ele tem autoridade moral. Né? Ele pode, de fato, como fez, testemunhar até mesmo antes de ensinar. Jesus testemunha, por exemplo, a humildade na simbologia do seu nascimento na manjedoura. Confere, vivendo ali, né, nascendo simbolicamente entre animais, nas pedras, no meio da natureza, não tinha sequer uma hospedaria. E ele então dá o testemunho da humildade, que é a maior das virtudes de todas elas, nas quais, né, todas as demais se fundamentam. Só para depois ele ensinar a humildade lá no Sermão do Monte, né? Por exemplo, ele falando bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E a gente vê aqui Emmanuel falando que há coerência entre o Cristo, né, e o seu apóstolo, ou entre o apóstolo e o Cristo. Quem é esse apóstolo aqui? Allan Kardec. Né? Allan Kardec é aquele que veio trazer para nós a revelação da verdade. A revelação que coloca a caridade no centro das nossas ações, porque todos nós podemos ser caridosos, que é o único caminho da nossa salvação, ou seja, não há como sermos felizes se não praticarmos o bem. Por isso que a gente vai se salvar no sentido de encontrar a plenitude, a felicidade, se nós realmente formos caridosos, né? Empregarmos o amor em ação em benefício de todos os seres criados por Deus. A bandeira do Espiritismo, portanto, é a caridade. E a gente vê Kardec trazendo da espiritualidade superior, ele como um missionário do próprio Cristo, apóstolo de Jesus, ele é não o fundador do Espiritismo, porque o Espiritismo não é uma seita, mas ele foi um instrumento através do qual o Espiritismo pôde ser, pela revelação da espiritualidade maior, porque é a doutrina dos espíritos, não dos espíritas, portanto não está fundamentada num homem e não só num espírito, é na universalidade do ensino dos espíritos, mas a figura de Kardec, como apóstolo, ele foi um missionário que permitiu a sistematização, a organização, a codificação, a materialização do Espiritismo entre nós. Confere, gente, isso é claro para nós todos? Porque foi a partir daí, do trabalho que Allan Kardec realizou, na publicação do primeiro livro espírita, que é o livro dos Espíritas, dos Espíritos, né, em 1857, que a doutrina surge entre nós. Doutrina com o seu corpo doutrinário, porque os princípios espiritistas sempre existiram, porque eles são naturais. Então, quando se fala na existência de Deus, na existência do Espírito, na sua imortalidade, na comunicabilidade dos Espíritos, na reencarnação, na lei de evolução, na lei de causa e efeito, livre-arbítrio, né? Pluralidade dos mundos habitados, isso são princípios naturais, são leis divinas. O Espiritismo consolida, ele faz um trabalho de síntese extraordinária para que a gente pudesse compreender. Então, graças ao trabalho missionário de Allan Kardec, nós temos o Espiritismo codificado. Ele materializa, ele torna palpável, objetiva, não é? É assim, instrumentalizada, metodizada, sistematizada essa doutrina, que é um conjunto de princípios fundamentais para a gente poder estudar e trabalhar a nossa melhoria, né, íntima, a nossa reforma moral. Esse é o propósito do Espiritismo. Então é luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Restaurou a palavra porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo, na sua essência, na sua pureza. O Espiritismo vem resgatar o cristianismo, mas não no seu sentido histórico tradicional, com seus dogmas, né, que as igrejas criaram ao longo do tempo, mas exatamente na essência do seu conteúdo, na sua mensagem profunda. Por isso o Espiritismo, ele tira, né, da letra que mata, o espírito que vivifica. Já ouviram essa expressão? Né? Então a letra mata, mas o espírito vivifica. Tira também da palavra, do vocábulo, que tem lá a sua simbologia, o seu significado, o seu sentido profundo, não é isso? E tira do texto, muitas vezes emblemático, o contexto, para a gente poder entender exatamente, né, sistemicamente, o antes, né, o agora, para projetar o futuro. Então, no Espiritismo, nós encontramos as causas, os porquês
das ocorrências, das circunstâncias, das provas, das expiações, que a gente poderia, mas por que que eu sofro? Por que que eu enfrento uma prova? Ai, por que que a minha vida está tão difícil? Alguém se faz essa pergunta aí, gente? Ou sou só eu? Alguém, vocês estão rindo é porque também não é, né? Não sou apenas eu, somos nós, a gente costuma perguntar. Essa pergunta vai buscar o porquê, porque está buscando causas. As causas são anteriores. Elas podem ser do passado, de outras existências, pode ser do passado, da presente existência ainda. Kardec fala em causas passadas e atuais quando se refere à presente existência, mas de certa maneira é o que a gente já provocou, mesmo tendo sido agora mais recentemente. Né? Então, o porquê? Qual é a causa? Qual é a causa de uma dor, de um sofrimento, de eu estar atravessando uma prova? Mas o Espiritismo ele vai além. Além das causas, dos porquês, ele vai falar dos paraquês, que são as finalidades e os propósitos. Né? Muitas vezes eu não consigo trazer na minha memória a explicação do porquê estou enfrentando tal prova, mas com certeza eu vou ter aquela, não só intuição, mas a convicção de que aquilo tem um sentido na minha existência. Aquilo tem um significado para o meu aprendizado. Toda a prova, como ensina Emmanuel, carrega a lição, e eu preciso aprender com essa lição para o meu crescimento espiritual. Ok, gente? Então há essa sintonia entre, né, o Cristo e o apóstolo e o Cristo, é Cristo Jesus, no caso, o apóstolo Kardec, que vai restaurar a sua palavra, a palavra do Cristo, a mensagem de Jesus na sua essência. Jesus, o Mestre. Olha aqui como é significativo. Por que mestre? Porque nos ensina. Jesus tem todo o conhecimento. Com relação ao planeta Terra, porque Jesus, o co-criador da Terra com Deus há 4 bilhões e 500 milhões de anos, o governador espiritual do planeta que nos serve de morada, esse que é o nosso mestre, que nos orienta, que nos ensina, que nos dá todos os recursos necessários para a nossa evolução, a gente vai ver como devemos agradecer a misericórdia desse nosso irmão maior, desse irmão mais velho, mais experiente, não é? Que já era antes que nós fôssemos, já se encontrava no estado de pureza espiritual quando a Terra foi cocriada por ele, né, junto com Deus. Onde é que nós estávamos? A gente nem sabia exatamente onde nós estávamos, se é que nós estávamos. E o Cristo já preparando esse caminho todo lindo, né, para nós. Quanto amor! Então Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Ah, professor emérito, educador por excelência. Ele, inclusive, na própria França, né, antes de se tornar o codificador, que ele vai, gente, ele vai realizar o trabalho da codificação espírita depois dos 50 anos de idade. Quem já tem 50 anos aí pode levantar a mão, por favor? Faz muito tempo. Olha aí, tem umas 3 pessoas, 4, 5, né? As Alguns outras não 20 e quiseram poucos ainda contar. estão. Ah, não estão. Idade a gente não fica apontando, né? Mas olha, então é isso. Kardec só depois dos 50 anos que ele foi ter esse contato mais direto realmente e foi empreender o trabalho da codificação espírita. Antes ele era um professor reconhecido na França, autor de várias publicações, né, de ensino, e era um educador por excelência. E caridoso já, ele fazia o bem, ele ensinava, muitos alunos não tinham condições de pagar, né, os cursos, ele ensinava de boa vontade, né, não cobrando propriamente. Então já era assim um homem de bem, um estudioso, um professor, um educador. Né? Por isso que se coloca aqui Kardec, professor. E é tão interessante como professor, que é uma espécie de revelador de segunda ordem, digamos assim, não é? Como a gente aprende, porque o Espiritismo é uma revelação. E aqueles que ensinam o Espiritismo não deixam de ser, né, um revelador também, mas de segunda ordem. Assim é o professor. No fundo, na doutrina espírita, nós todos somos aprendizes. Mas Kardec é o professor por conta da sua didática, gente, da sua pedagogia, da sua andragogia, de um ensino tão assim, digamos, tão postamente, de forma clara, objetiva, que nos facilita o entendimento. Quem já leu alguma obra de Kardec aqui? Muito bem. 13%. Os demais nunca leram, não, gente? É. Como é bom a gente conhecer Kardec. Aproveita aí Allan Kardec, até o nome da instituição, né?
para poder ler alguma obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que está comemorando agora 160 anos, né, de lançamento da primeira edição, que foi em 1865, e também, né, o livro A Gênese. Esse chamado Pentateuco é fundamental. Tem a Revista Espírita, tem obras póstumas, que é Espiritismo, são outras obras valiosíssimas desse mestre, desse professor Allan Kardec, né? Por que, professor? Porque é extremamente didático, gente. É muito assim gostoso da gente ler um texto de Kardec. Alguns falam, mas a linguagem é lá do século XIX, é uma linguagem difícil, as palavras são arcaicas. A gente tem que aperfeiçoar um pouquinho a nossa cultura, né? Espiritismo também é estudo. E a gente precisa ter pressa para ler. Quando a gente vai ler o Espiritismo, não é para um deleite literário, é para um estudo mais aprofundado. Então vale a pena a gente se deter ali, sem pressa, ler para conhecer, para refletir, meditar, para sentir, internalizar aquela mensagem e ver aí a importância da gente se preparar para uma vivência transformadora. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Né? Ele faz essa referência, que a fé sem obras, não é? Ela é morta. Não é? Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Então Emmanuel vai trazendo um trocadilho tão bonito, parece que é um jogo de palavras, mas altamente significativo. Porque Jesus trouxe a imagem de Deus como Pai. Né? E ele faz essa abordagem, né? Que junto da fé sem obras, que ela é destituída de sentidos, porque a fé tem que ser viva. E Jesus sempre fazia referência quando havia uma cura. Como é que Jesus falava? Fé te curou. A tua fé te curou. Né? Você foi curada por causa da sua fé. E isso é importante reconhecer. Né? E o Evangelho coloca que os milagres, entre aspas, são obras da fé. Kardec fala de Deus, rente às obras, não é? Sem fé. Imagina, né? A gente tem as obras, mas não tem fé. E a gente tem a fé, mas não tem obras, né? A gente precisa trabalhar uma coisa associada à outra. A fé ela é empreendedora, realizadora. Ela precisa, né, ser ativa, porque a fé sem obras é morta. E se a gente realiza e não tem fé, nós não temos assim prosseguimento. Não há perseverança para dar continuidade, porque a fé nos alenta, nos traz esperança. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Historicamente, isso vem acontecendo. Até hoje Jesus é combatido. Queridas e queridos, eu estava vendo um vídeo recente no nosso programa do Evangelho Rede Vivo, que me causou assim, nossa, um sentimento, sabe? Até de uma estranheza. Várias pessoas sendo entrevistadas lá na região que é atribuída onde Jesus nasceu, né? Aquela região toda. Boa parte dos entrevistados, gente, não conhecia Jesus, o Cristo, o Messias. E alguns, a maioria que o conhecia, não acreditava que ele fosse o profeta que havia sido anunciado nas antigas escrituras. E até hoje estão aguardando, né, que esse Messias surja. É tão impressionante a gente ver, né, que coisa. E olha, Jesus é o nosso irmão, ele é o nosso guia, que está conduzindo, gente, toda a humanidade terrena, com todo o amor, com toda a misericórdia. Imagina a paciência desse Espírito, que alguns nem o conhecem ainda, e alguns que o conhecem não o reconhecem. E ele continua pacientemente nos orientando, né? É impressionante. Ele então é combatido. Muitas, né, discussões existiram, muitas guerras, inclusive alguns guerrearam, as chamadas guerras santas, que mais mataram do que as guerras civis, em nome do Cristo, em nome de Jesus. Quer dizer, com o entendimento equivocado realmente do seu propósito, que é todo de paz, né? Eu estava vendo hoje um vídeo pelo Instagram, né, a pessoa convocando os fiéis para essa guerra, a guerra do bem e do mal, entre o bem e o mal. E vai lá anunciando e tudo, nós vamos guerrear, nós vamos aceitar isso. Aí eu escrevi lá, assim, porque eu fiquei tão incomodado, eu falei, Jesus não quer guerra, Jesus quer paz.
Nessa guerra de você sair, a guerra do mal e do bem é o seguinte: eu sou o bem, você é o mal. Aí você sai destruindo o outro. Numa polarização lamentável, né? Numa tendenciosidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e respeitar o próximo. Não é? Não ser conivente com o erro, mas não querer impor a ele a nossa crença. O Espiritismo não é proselitista. Mas não é por isso que a gente vai cruzar os braços, né? E deixar de divulgar essa mensagem que tanto bem nos faz. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Veja lá, tantos, né, não reconhecem também Kardec. Lamentavelmente, gente, na França, se você perguntar na França quem é Allan Kardec, você pode ter algum brasileiro que vai dizer quem é. Francês, você pode ter um ou outro. Aquele pessoal que está ligado já ao trabalho, né? Uma casa espírita, uma federativa, aí já conhece. Mas, assim, de um modo geral, as pessoas nem fazem ideia do que seja, né? Porque a própria França optou historicamente por dissociar o espiritismo do evangelho. Aí se perde. Porque o espiritismo é a doutrina de tríplice aspecto, que tem a filosofia, tem a ciência e tem a religião. Não podemos perder nenhum desses aspectos, porque todos eles são importantes. A filosofia para explicar de onde nós viemos, que nós estamos fazendo aqui, para onde a gente vai. A ciência, que é toda essa fundamentação da chamada fenomenologia espirítica, que vai demonstrando aí pelos próprios fatos, pelas existências, né, das comunicações, a realidade espiritual da imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, né, a reencarnação, a lembrança de vidas passadas, tudo isso são confirmações pela ciência. E a religião porque nos conecta com o sagrado, com Deus nosso Pai, através do recolhimento, não é, da confraternização, da reunião como nós aqui estamos. Nós estamos num templo que é religioso, não deixa de ser, porque é um templo espírita. Então, o espiritismo é uma religião, e é uma religião cristã. Alguns não admitem que o espiritismo seja religião por conta da conotação do vocábulo religião, que é como se você tomasse, né, no sentido histórico, tradicional, os seus dogmas, seus paramentos, rituais, né, hierarquias sacerdotais. Aí realmente o espiritismo não é religião nesse sentido, mas no sentido profundo do termo, né, de religare, de fazer essa conexão com o sagrado, da pessoa fazer uma viagem para dentro de si mesmo, buscar Deus na sua intimidade, de estar unido e reunido assim em confraternização fraternal e solidária. Isso é religião. Vocês falaram aí que tem um almoço fraterno, não tem? Tem ajuda ao próximo também necessitado, isso é caridade. Essa assistência e promoção social faz parte das atividades e normalmente são as entidades religiosas que as empreendem, porque compreendem a necessidade de auxiliar o próximo, que tem necessidades maiores que as nossas mesmas, né? Então o espiritismo nesse sentido mais profundo é sim uma religião, né? Para a gente não ficar perdendo tempo em discussões estéreis. Então, quando a gente tira esse elemento do espiritismo, que ele é fundamental, ele fica incompleto, não é? Por isso, o tríplice aspecto, não é? Jesus caminha sem convenções. Realmente, Jesus fez uma revolução verdadeira, né? Sem convenção, sem convencionalismo. Sem aquela, ele fez referência várias vezes ao Antigo Testamento, à Antiga Lei, para confirmar que ele era o Messias, ele era o enviado, né? Mas ele não se compactuava com as convenções mundanas ali dos fariseus, por exemplo, né? Do poder político temporal. Veja como a mensagem é atual, gente, não é? Kardec age sem preconceitos. Muitos ou alguns entenderam que Kardec era preconceituoso. Estava até falando hoje de manhã no Evangelho no Lar da Dona Maria aqui, né, sobre essa questão que às vezes uma mensagem quando fala, por exemplo, dos povos, né, primitivos, dos originários, né, hoje a gente nem fala índio, nós falamos indígena, os povos originários, os donos da terra, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também, né? Teve toda uma colonização, entre aspas, sangrenta, né? Muito violenta,
E até hoje há resquícios disso no Brasil e aí nos Estados Unidos, que é territorialmente maior do que o Brasil, né? E a gente verifica quantas coisas aconteceram e Kardec trazendo alguns ensinamentos que, quando isolados do contexto, as pessoas interpretaram como se ele fosse preconceituoso. Quando fala da teoria da beleza, ela fala da evolução, que nós passamos por estágios, evidentemente, né? Mas quando você lê no contexto, você vê que não tem preconceito algum, pelo contrário, é inclusivo, né? Todo fundamentado no amor de Jesus, fraterno, solidário, e adota essa bandeira como a própria expressão da sua vida, até o ponto do sacrifício. Então Kardec age sem preconceitos. Não tem preconceito de gênero, né, de raça. Até hoje falar em raça, a única raça que existe é a raça humana, não é? Mas não tem esse preconceito, né, de classe social, pelo contrário, é todo um benefício que precisa ser empreendido. Então, fruto aí dessas questões que aconteceram, a Federação Espírita Brasileira fez uma nota explicativa que consta em todo o final das obras básicas, não só das edições da FEB, mas de qualquer editora deve constar, porque foi um acordo judicial, inclusive, né, feito em tribunal, para que pudesse ter essa nota de esclarecimento, explicando que Kardec, de fato, não era preconceito, tudo está nulo. Claro, toda a mensagem, gente, da caridade, do amor, imagino, né? Então, aqui está, Kardec age sem preconceito. Jesus exige coragem de atitudes. Muitos nos incomodamos, e já nos incomodamos muito no passado, né, com a questão de Jesus, dos seus ensinos, da sua postura, porque é revolucionária, porque exige coragem, faz com que a gente saia de uma zona de conforto, né? Por isso que essa guerra no sentido, né, da luta, do embate íntimo entre o homem antigo e o novo homem. Essa revolução, essa renovação, essa reforma que é preciso fazer, essa regeneração, necessariamente, Cristo, ele diz, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Ora, que paz que ele não veio trazer? A paz da acomodação. Que divisão que ele veio trazer? A de nós sairmos da zona de conforto e demarcarmos, olha, doravante nós vamos ter um comportamento diferente. E aí todo esse esforço que a gente precisa empreender. Então Jesus exige coragem de atitudes. Coragem é ter determinação, gente, é ter vontade, é ter disposição, é realmente querer encarar. Kardec reclama a independência mental. Olha que interessante, independência mental é a gente poder refletir. O Espiritismo é uma doutrina que apregoa a fé raciocinada. E Kardec coloca lá do capítulo sobre a fé, ele traz no frontispício ali, não é? Do Evangelho segundo o Espiritismo, como uma espécie de. Como é que a gente fala quando tem uma frase assim, né, às vezes abrindo um capítulo, abrindo uma obra, né, é como se fosse uma ementa, né, ali, ele vai trazer para nós. E aí ele coloca, é epígrafe o nome técnico, né, assim? Aí ele diz assim, fé inabalável só o é a que enfrenta e pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então veja aí, por isso reclama independência mental. Não combina o comportamento espírita com fanatismo. Não se coaduna o fanatismo com o espiritismo, porque o espiritismo é uma doutrina da razão, do raciocínio, da lógica. Então, qualquer tendenciosidade, qualquer polarização, qualquer extremismo comportamental, atitudinal, de pensamento, de sentimento, de vibração, não combina com o ensinamento do Espiritismo, que está todo fundamentado no Evangelho de Jesus. Então, quando eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho vontade, às vezes, de pegar uma pessoa e fazer o mal com ela, não está combinando com o Espiritismo. Toda vez que eu vibro negativamente, que eu falo mal de alguém, que eu tenho um pensamento indevido, não combina com o Espiritismo. Então, como é que eu posso desejar o mal ao outro? Como é que eu posso querer prejudicar alguém? Como é que eu posso me aventar na possibilidade de que eu estou certo, o outro está errado, que eu tenho a verdade e o outro está com a falsidade? Dá para a gente perceber a extensão? O Espiritismo é uma doutrina de amor, de compreensão, de razão. Não é assim? Por isso,
a gente buscar os caminhos do entendimento como Jesus convida ao amor. A mensagem de Jesus é toda fundamentada no amor. Kardec impele a caridade. A bandeira do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Fora da prática do bem não há felicidade. E a caridade todos nós podemos praticar. É o capítulo 15 do Evangelho. A mensagem principal do Espiritismo é a caridade. E a caridade o que é? O amor em ação. Então, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, né? Veja como está coadunado aqui Kardec com Jesus, não é isso? Jesus consola a multidão. Jesus é o consolador, não é? É o consolador. Tanto é que ele em João, capítulo 14, ali pelos versículos 15 a 17, ele vai dizer, né, Jesus e João anotando as palavras, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito de verdade, para que fique eternamente convosco. Olha que interessante, é um outro Consolador, porque o Cristo já é o Consolador. E ele próprio volta na figura do Espírito da Verdade, trabalhando com uma legião, não é? Uma equipe enorme desses Espíritos reveladores para trazer a revelação do Espiritismo. E só a revelação quando a verdade. Por isso o Espiritismo é a revelação da verdade, com a razão. Né? E tem a bandeira da caridade, que é o amor em ação. Então, se Jesus não convida ao amor, Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão, porque ele é esse consolador, e Kardec esclarece o povo. Como é bonito, né? Esclarecimento. O Espiritismo tem essa função de esclarecer, de iluminar a mente. Por isso que no Espiritismo a gente não fica só com a informação. Nós vamos para além da informação para chegar ao conhecimento. A informação tem um sentido, um significado, e o conhecimento é a interpretação desse sentido, desse significado. Eu não creio, eu sei. Isso não é uma postura petulante, mas é de certeza. A nossa fé não titubeia, ela não fraqueja, ela dá lucidez. Por isso a fé nos dá segurança. Não é uma fé de uma crença meramente. Não é a fé só de uma confiança. Não é uma fé só de esperança. No Espiritismo a fé é certeza. A certeza de se alcançar algo que se espera. Então envolve a esperança, a expectativa, também a confiança, né, a crença, mas eu tenho certeza. Por isso que eu já digo, né, eu não creio, mas eu sei. E a gente vai ver aqui, Kardec, Jesus acorda o sentimento. Olha que coisa linda, porque Jesus vai tocar o coração. Acorda o sentimento, despertar o nosso coração para o amor. E Kardec desperta a razão. Não é isso? Essa razão no sentido do raciocínio, da lógica, não é? Então a gente pensa, mas que isso a gente concatena logicamente esses pensamentos, que é a própria função da razão. Né? O ser humano, ele raciocina. O animal que tem uma inteligência primitiva, que é o instinto, ele até pensa. Mas quem tem a capacidade de raciocinar, de fazer, né, a concatenação lógica das ideias, é o ser humano dotado de razão. E é exatamente nesse ser humano onde está escrita a lei de Deus, né, na própria consciência. Então Jesus constrói, Kardec consolida. Olha que coisa linda. Nessa mensagem inicial, gente, do primeiro capítulo do Evangelho, que é de um espírito israelita, ele vai dizer para nós que Moisés começou a obra, Jesus deu continuidade e o Espiritismo a encerrará. Tão bonito, desse jeito mesmo. Moisés, olha lá, primeira revelação da justiça, 1250 anos antes de Cristo. Então ele começou a obra aqui no Ocidente, né, e tal. Aí vem Jesus para dar continuidade a essa obra. Ele não veio destruir a lei. Assim também o Espiritismo não veio destruir a lei cristã, mas veio lhe dar, né, cumprimento, veio lhe colocar em ação. E aí, então, não é Kardec quem vai concluir, mas é o Espiritismo, porque o Espiritismo não está centralizado numa personificação.
numa personalidade, como a gente tem a primeira e a segunda revelação em Moisés e em Cristo. Ou seja, é o próprio Espírito da Verdade que volta na figura do Cristo, mas com uma equipe enorme. É claro que Cristo trabalhou em equipe, ensinou para nós, né? Moisés, na sua época, também tinha lá, né, o pessoal, enfim, mas é a essência do Espiritismo para dizer dessa pluralidade, não é? Dessa diversidade. Então, Jesus constrói, Kardec consolida, Jesus revela, Kardec descortina. Tão bonito, né? Jesus a revelação. A revelação é como se tirar o véu, né? Descortinar é como se a gente estivesse abrindo uma cortina de uma janela para a gente enxergar o que tem do outro lado. Assim o Espiritismo faz, assim o Evangelho de Jesus faz, né? Vai aqui nos revelando, vai descortinando para a gente poder entender. Informações que a gente não tinha, a gente passa a ter, e isso tudo faz uma diferença grande na nossa vida, né? Jesus propõe, Kardec expõe. Olha que bonito, né? Tão significativo. Jesus propõe porque Jesus não entrou em muitos detalhes, né? Kardec pôde detalhar mais, pôde explicar muitas coisas aí à luz, evidentemente, da espiritualidade. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. E realmente acontece isso. As bases do cristianismo, né, aí fundamentado nos fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Olha a sintonia, né? A similaridade é uma coisa impressionante. O Espiritismo existe como doutrina revelada graças à mediunidade, às manifestações espiritistas, né? Jesus afirma que é preciso nascer de novo, né? Falando isso lá na conversa, né, com Nicodemos, que foi perguntar como é que, né, a gente pode conhecer o reino dos céus, né? Aí Jesus vai dizer, é preciso nascer de novo. Mas como é que é, né? Uma pessoa já idosa pode nascer como uma criança. Veja, ele tinha um entendimento de certa maneira. Mas Jesus vai dizer, olha, se você que é um doutor da lei não entende isso, imagina como é que eu posso avançar nos ensinos para aqueles que não entendem, né, que são leigos. Aí caberia realmente ao Espiritismo dar essa contribuição de continuar o esclarecimento, completando a obra. Kardec explica a reencarnação, né, quando Jesus vai ensinar, né, a questão do nascer de novo. Jesus reporta-se a outras moradas e Kardec menciona outros mundos. Dá para perceber, gente, a conexão? Como é interessante, não é? Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Também a conexão, e quantos ensinos maravilhosos, né? A verdade que Jesus nos traz, emancipando, libertando os homens, né? A justiça que vai dizer a cada um é dado segundo as suas obras, que é a aplicação da própria lei de causa e efeito, não é assim? Esse Criador que vai ser adorado, né, na terra em espírito, não em templos propriamente, não é? E Kardec vai esculpir na consciência as leis do universo. Por isso que quando, né, se pergunta na questão 621 onde é que está escrita a lei de Deus, a resposta que o Espírito da Verdade nos informa é que a lei de Deus está escrita na consciência, na nossa própria consciência. E aí vai então Emmanuel dizer, em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Naquilo que mais nos importa em termos, né, de valor da vida, da essência realmente, daquilo que vai impactar na nossa evolução, a gente vê que Jesus e Kardec estão perfeitamente alinhados, conjugados, né? E por isso ele encerra com o que deu o título aqui ao nosso encontro. Jesus a porta, Kardec a chave. Essa informação a gente já ouviu várias vezes, né? Jesus a porta, Kardec a chave. Você já tinha ouvido isso? Já? Já, não é? Geralmente a gente não sabe a fonte, não é? De onde é que veio essa frase? Onde é que está? Está aqui no Opinião Espírita, no capítulo 2, ok? Jesus a porta, porque abre-nos a porta estreita, recomendando que a gente não siga a porta larga, que é aquela das facilidades, do comodismo, da perdição, né? Da sensualidade, dos vícios. Mas a porta estreita é a porta da virtude, né? Da consolidação dos sentimentos nobres, né? Da gente buscar a evolução na aplicação do amor, na superação dos nossos vícios, na conquista de virtudes. E quem vai facilitar para a gente abrir essa porta é exatamente Kardec com o Espiritismo.
Então, por isso que se Jesus é a porta, Kardec é a chave. A chave porque vai permitir o acesso a todas essas informações fundamentais. Por isso que a gente vê a conexão tão profunda entre o Espiritismo e o cristianismo, ou entre o Evangelho de Jesus e o Espiritismo, entre Kardec e o Cristo. São personalidades que se vinculam pelo trabalho, Cristo maior de todos nós, mas Kardec esse apóstolo, esse discípulo disciplinado, que realmente cumpriu uma tarefa, uma missão importantíssima de poder nos trazer esses ensinamentos pela revelação da espiritualidade, para que a gente não tenha dúvida, queridos. Nós estamos vivendo, já que no encaminhamento do encerramento, né, das nossas palavras, se permitir eu posso cantar mais uma música também. Vocês querem? Quem quiser, por favor, permaneça como está. Então tá bom. Então a gente canta, né? E você, menina, que está aí no cantinho, está séria, você está gostando? Dá um sorriso aí para nós. Isso, muito bem. Então, a gente vê que nós não estamos sozinhos, queridos. Nesses momentos tão desafiadores que estamos enfrentando, nós precisamos ter a segurança do bem, a confiança, a esperança, na certeza de que nós somos todos agentes transformadores da realidade. Não somos apenas espectadores do que está acontecendo. Ah, não é comigo, não me diz respeito. Nós estamos vivendo esse momento, nós somos protagonistas e nós temos responsabilidades. Por isso o Espiritismo nos traz essa consciência de uma serenidade íntima, de uma paz de espírito, mas de uma ação operosa que possa transformar o ambiente ao nosso redor. Tudo que a gente puder fazer, que a gente faça o melhor ao nosso alcance. Recursos não nos faltam. Amparo, assistência, proteção nunca estarão ausentes, porque Cristo não está longe, Ele está perto. Ele não está fora, Ele está dentro. Como dizer de Manuel Quintão, já espírito, na psicografia de Chico, dizer que o Espiritismo é o Consolador. E o Consolador que foi prometido pelo próprio Cristo é a onipresença de Jesus na Terra. Vale dizer, Jesus está presente em todos os lugares, a começar do nosso próprio coração. Então que a gente tenha um excelente domingo, agora vocês vão para um almoço delicioso, né? Que seja assim de uma esperança, de uma altivez, erguendo a cabeça, colocando os pés no chão. Às vezes bate o desânimo diante das provas, mas que a gente possa se fortalecer na confiança, na esperança e na certeza. A fé convicta, a fé racional, não é isso? E a gente seguir em frente, porque aqueles que perseverarmos até o final, seremos vitoriosos. Mesmo que o desânimo bata, não permitamos a desistência. A gente possa seguir em frente. E aí vem uma mensagem de uma música que já nos alenta, nos consola, nos inspira, quando a gente pensa em Jesus. Essa música, ela é do autor de Minas Gerais, que se chama Willy de Barros, e ela diz assim para nós. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto esta luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar quando penso em Jesus. Eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração.
Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, só quero amar. É isso, queridos. Muita gratidão pelo carinho, pela atenção de vocês. Deus os abençoe. Sigamos firmes no bem, hoje e sempre. Então vamos, nesse instante, agradecendo a oportunidade, nos deixar envolver ainda mais pela espiritualidade amiga que nos assiste, que nos ampara. Ó Jesus, obrigado, Senhor, por vossa presença amorosa em nossas vidas, pelos ensinamentos tão importantes que sentimos, para reconhecermos que nos momentos mais difíceis também poderemos contar com a vossa misericórdia nos estimulando para que possamos seguir em frente, adiante, sem desespero nem desânimo, sem assodamento nem precipitação. Mas, Senhor, mesmo sendo atribulados diante dos acontecimentos do mundo, nós jamais deixaremos nos abater pelo desânimo. Seguiremos em frente, na certeza de que estamos no caminho certo, porque humildes de coração, buscaremos sempre fazer o melhor ao nosso alcance. Por isso, Senhor, sentindo a vossa presença, queremos dizer do fundo do coração: ó Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de Ti. Visito as estrelas em meu pensamento, não sofro, não choro, não há desalento. Porém, tenho medo de esquecer, Senhor, Teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu sentir me deixar, recorda-me, ó Mestre, que estás a me olhar. E assim quando eu sofra, que eu te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de Ti, Senhor. Muito obrigado, amigo e irmão querido. Muito obrigado, amigos e irmãos queridos.